uma coisa, como é que tu te sentes a perder com o Barcelona? Como adepto do Real Madrid, Yeah. na verdade poderia ser decepcionante e é assim como eu me sinto, mas há que assumir as falhas que a equipe do Real Madrid acabou cometendo no jogo, as mudanças que acabou colocando e dar o mérito à Barcelona da tal evolução que teve durante os últimos 10 jogos. É decepcionante perder com um rival. E que rival, vejamos. E no momento que nós estávamos confiantes dos bons resultados que já vínhamos diante do Barcelona nos últimos 5 jogos, com 5 vitórias e perder por 4 bolas, eu tenho que confessar que não terminei o jogo. 4-0 mesmo. Mas como é que é? Assististe o jogo ou estavas aí só a curtir o resultado? Porque vamos lá, eu por exemplo, quando jogo o Sporting, eu não costumo ver o jogo, estou a ouvir o relato. Costumo, de vez em quando, vou apanhando o resultado, vou ao Facebook à procura do resultado, ouço uma parte do relato, vejo uma parte do resultado, depois é que volto a dormir, é que de manhã que volto a acordo para ver o resultado, porque não aguento a pressão de ver a minha equipa perder ou a cena acontecer mesmo. Eu assisti até o segundo golo e daí desliguei e fui dormir. Não aguentaste? Estava a ser uma pressão de um jogo de equipe. É como se fosse o campo estivesse inclinado. Então não terminou o jogo. Quem conseguiu? Não aguentou? Com 2-0 logo na primeira parte, não. Yeah. E o Benfica, como é que vai? O meu Benfica, eu tenho que assumir que, apesar das oscilações que está tendo no campeonato português, é um orgulho na Liga dos Campeões. Só porque teve sorte. O futebol é assim, tem a sorte e tem a técnica. Agora, nós sabemos defender, sabemos atacar e aproveitar as oportunidades. Agora, se for sorte, não posso negar, porque a Ajax já vinha em todos os jogos que efetuou na Liga dos Campeões, não perdeu nenhum. Yeah. E só veio perder com o Benfica no último jogo deles. E é um agrado para uma equipe que não está consistente no seu campeonato. E num bom momento. Não estamos, não. É de assumir. Mas acredita que possa, por alguma hipótese, ganhar aquilo de ganhar a Liga Portuguesa? Não, já é fora de questão. Fora de questão. Eu até assumi o último jogo que o Benfica acabou empatando com. Parece que foi com o Varzim, uma coisa. Mas uma equipe pequena. Uma equipe que já está quase na 13ª posição. Yeah. E ele veio, o Benfica veio empatar. Para mim foi gota d'água. Dali eu dei por vencido, se calhar. O Porto dali não sai. Não existem hipóteses de Benfica vencer a Liga Portuguesa. Como adepto de futebol, apesar de ser adepto ferrenho de Benfica, mas não existem hipóteses. Mas como é que é essa cena de gostar de futebol? Como é que é? Tipo, quando estás na zona, assim, discutes futebol ou o quê? Eu discuto, até discuto o nosso futebol nacional. Eu sou adepto do Desportivo de Maputo. Desportivo de Maputo? Sou. apesar de ser do norte, eu sou adepto do Desportivo de Maputo. Vamos lá, neste momento, em termos de futebol, eu acho que estás mal. Estou, mas eu sou adepto, não tenho como. Tá mal não, porque na Liga Inglesa estou bem servido. Qual é? O Manchester City está na primeira posição. Yeah. Eu discuto futebol e não é apenas assistir, discuto futebol, vivo isto. Mas como é que foste te tornar adepto de um clube de Maputo estando em Cabo Delgado em tempo? Eu comecei a apoiar o Desportivo de Maputo já há bastante tempo, quando eu ainda residia na ilha de Moçambique. Desde miúdo. Primeiro foi por causa, na verdade, que foi o que me moveu numa primeira fase a apoiar o Desportivo de Maputo foi por causa do emblema do grupo do Desportivo de Maputo estar associado à águia. Depois, quando já ganhei aquela consciência de poder assistir o campeonato nacional. Naquela altura fazia uma ligação com o Benfica? Sim. Numa primeira fase, comecei a apoiar o desportivo assim. E se calhar, se fosse uma mulher, diria que é amor à primeira vista. Yeah.
E a única equipe fora de Nampula que eu já apoiei, para além de uma equipe dali da ilha de Moçambique, mas do campeonato nacional sempre foi Desportivo de Maputo, mesmo com os Ferroviários, mesmo com o Desportivo de Nacala. Sempre foi lá mesmo. Sempre foi com o Desportivo de Maputo. O amor foi piorar na altura do Domingues. E ali o sofrimento era mesmo. Agora não posso falar de sofrimento porque é como se fosse uma vida. Esse sofrimento faz parte da vida que o Desportivo está tendo agora. Tá a passar mal aqui. Tá. Parece que as equipes que estavam lá em cima, tipo, nós crescemos a ouvir Costa de Sol, Desportivo e tal, Machacano, Majed, tudo já está. E tudo está, sim, e tudo está, Desportivo e Majed, quer dizer, as coisas caíram mesmo. E o Machacano também caiu e é triste. É muito triste. Já não temos uma referência mesmo do futebol nacional assim como tal. E nós estamos a falar de equipes que foram uma das primeiras equipes a surgir em Moçambique. Quando essas equipes de referência acabam, é como se o Benfica ou o Sporting ou o Porto pudesse descer de divisão. Quando um Desportivo, uma Machacane deixa de divisão. E aí já, para quem não assistiu o Campeonato Nacional na sua primeira fase, acaba questionando. Aliás, acha insignificante a saída do Machacane, a descida do Desportivo de Maputo. Acha insignificante, porque já está a ver a União Desportiva de Songo, está a ver o ABB. E, na verdade, podemos dizer que até em algum momento são equipes que acabam colocando uma tristeza naquilo que é o Campeonato Nacional. Olhamos para o nosso futebol e é difícil hoje em dia tu encontrar jovens, por exemplo, num bar a discutir futebol nacional a sério, como se discute um campeonato português, a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, assim e tal. Eu até faço parte de 3 grupos do WhatsApp que discutem-se o futebol, mas em 2 deles, nós discutimos todos os campeonatos. O outro, apenas somos 2 que partilhamos até, tentamos trazer a informação relativa ao campeonato nacional. Porque eu sou apologista de que nós podemos dar valor, nós é que devemos deixar de dar valor à coisa que nós amamos, né? Os outros também vão dar importância. E somos nós os responsáveis na elevação do nosso campeonato. Sim. Mas também acho eu, na minha opinião, acho que falta uma espécie de promoção, falta alguma coisa lá dentro mesmo deles, entre eles lá, os que tratam dessa cena de futebol para o jovem aqui fora se interessar muito pelo futebol lá. Porque se tu fores a ver, o que acontece é que tu podes encontrar um velho entre aspas, um senhor, um cota, a caminhar na rua, ele com o rádio dele nas costas ou com o auricular dele, mais preocupado preocupado com o jogo ou ouvir um sambola assim, tá? Mas lá é diferente de apanhar um jovem a fazer a mesma coisa. Diferente do que acontece quando joga uma equipe internacional, por exemplo, agora quando jogou o Benfica, quando jogou o Real Madrid e o Barcelona. Quer dizer, até faz-se apostas, tipo, Mas isso em algum momento existem fatores que eu acredito que interferem muito na visibilidade do nosso campeonato nacional. Primeiro é a questão da transmissão dos próprios jogos. Se calhar a ZAP veio salvar em algum momento a imagem do nosso futebol. Temos a TVM, temos a TV Sucesso, vou escolher a STV porque a STV já tem esse memorando com a ZAP de poder transmitir os jogos de Moçambola. Alguma coisa vai ter visibilidade se ela for mostrada. Eu não sei se é direitos desportivos que em algum momento estão altos de transmissão, aliás, direitos de transmissão dos jogos, não sei se estão altos ou não, mas é preciso que a federação ou a liga de futebol, Liga Moçambicana de Futebol, tente ver esta situação se os preços que eles praticam são mais altos, por exemplo, do que a transmissão da Liga Inglesa. Nós vamos até ver se transmite a Liga Inglesa. É própria TV transmite a Liga Inglesa. TVM também faz isso. Então, estamos a ver que nós estamos a transmitir mais os jogos de fora do que os nossos. Os nossos jogos, provavelmente seja isto que seja de preços altos,
nos direitos de transmissão. Segundo, não existe uma política dentro da Liga Moçambicana de Futebol que possa transmitir, elevar o nosso campeonato. Estamos a ver mais a Federação Moçambicana de Futebol a elevar mais a isto do que a Liga Moçambicana de Futebol. Yeah. Poucos moçambicanos, se calhar, nem sabem que existe uma Liga Moçambicana de Futebol. Nem qual é a tarefa dessa instituição. Acho que a pior coisa é essa de não saberem qual é a tarefa dessa instituição. Yeah. Existe pouco marketing social do nosso Moçambola. Até no Joga Bet já que estão a tentar trazer lá o Moçambola para as pessoas poderem apostar. Temos várias agências de aposta, mas poucas têm o Moçambola lá. Para mim, esses são os fatores que deveriam atacar, pelo menos a Federação Moçambicana de Futebol está a tentar minimizar, tendo conta no Facebook, abrindo espaço de assistirmos a alguns jogos, mas ainda é pouco. Vamos passar para outra cena. Fala um pouco disso, como é que foi a sua infância, assim, tá? Falou que Cris Meca esteve muito tempo na ilha de Moçambique. Como é que foi? Eu, na verdade, sou natural da ilha de Moçambique. Eu sou natural da ilha de Moçambique. Fiz lá o meu ensino primário, o ensino secundário. A minha família, digamos, eu provenho de uma família, podemos dizer, nobre, nobre naquele tempo. Família nobre no contexto religioso, porque numa primeira fase aí sabemos que residiam lá muçulmanos. E em algum momento o meu bisavô, meu avô foram chefes de algumas confrarias de lá, porque as confrarias são instituições religiosas que faziam parte lá da componente religiosa na ilha de Moçambique. E de lá, depois de ter concluído o meu ensino primário e secundário, mudo-me para a capital, que é Nampula, capital da província, para fazer o meu nível superior. E de lá não voltei mais e rumei a Cabo Delgado. Toda a minha infância e um pouco da minha juventude foi vivida na ilha de Moçambique. Dizes que é de uma família que realmente entende a essência do islamismo. Como é que... E tu estás aí perto dos conflitos que acontecem. Como é que tu olhas para esse cenário todo de um jovem se meter num grupo de terroristas para destabilizar o país por causa disso, por causa daquilo, e sendo pessoas que acreditam que aquilo tudo que fazem é para agradar um certo Deus? Não existem justificativas para defender uma certa radicalidade, né? Eu equiparo isto a... Nós devemos primeiramente saber que o Islã é paz. O Islã é paz. É uma religião que promove paz. Nós somos ensinados a sermos justos. E a justeza, ela não envolve atrocidades. Como a Bíblia e como, por exemplo, o Código do Processo Penal ou o Código Penal, qualquer coisa, elas não podem ser interpretadas, não podem ser lidas assim isoladamente, né? Dentro do Alcorão existem versículos que, para você entender a essência, precisa ir buscar um outro versículo para associar, para estar completa, para você poder perceber. E algumas coisas estão associadas a histórias. Então, estes radicais, em algum momento, podem escolher algo como isolado, que nem matar. Aí ele leva a matar. O Alcorão está a dizer isto. Mas não percebeu que este matar, se calhar, tenha um outro versículo que esteja associado. Associar esta situação à questão da religião seria um pouco complicado, né? Seria um pouco analisar nesse sentido, apesar de que em algum momento aparecerão pessoas que tentam puxar até lá, dizer que sim, é por causa da religião, mas não podemos dizer que a causa disto pode ser a religião. Se calhar o governo é que tem a prerrogativa, ou os estudiosos que já fizeram estudos e já apresentaram relatórios, lá existem algumas causas e eu considero de vagas, até agora não estão comprovadas. É triste ver jovens a entrarem neste campo, porque é nossa pátria, é uma nação, é nosso país. Independentemente dos programas que nós possamos ter, existem entidades que nós podemos reclamar, que nós podemos colocar a nossa indignação. Não existem razões nenhuma para acontecer isso com o nosso país. Não existe. Falas de existir entidades onde podemos reclamar.
Mas aqui há um porém, essas entidades nem sempre funcionam. Nem sempre funcionam para quem tem, quer dizer, para quem não tem uma ligação com alguém, de pedir assim, ou alguém do partido, quer dizer, para quem não é alguma coisa na sociedade, por assim dizer, essas entidades não funcionam. Não será também essa raiva de que, pá, esses tipos estão a acabar, estão a levar tudo e nós aqui estamos a ficar, entre aspas, sem nada. Um dos problemas que eu tenho identificado, nós somos, como o censo 2017, nós somos 28 milhões de habitantes. Dos 28 milhões, devemos saber quantos têm uma escolaridade, quantos vivem nas cidades, quantos vivem na zona rural. E a imagem que nós temos de que as instituições podem não funcionar é porque apareceu nem 1% de uma população a reclamar de algo, porque se nós estarmos conscientes de todas as instituições que existem, é verdade que podem existir falhas por causa das pessoas. Tudo quanto é o sistema ou qualquer instituição falha por causa de pessoas. Quando essas pessoas não fazem aquilo que deveriam fazer, deve existir um responsável. Esse responsável, nós já bem sabemos que sempre aparece culpados por a falha de alguma coisa. Toda instituição vai funcionar se nós todos formos justos. É que nem, você não pode reclamar de uma coisa que você não é. Yeah. Percebes? E se nós formos nessas instituições que as pessoas dizem que não funcionam, não vamos lá apanhar o nome desta pessoa que diz que não funciona. É que nem, ele poderia denunciar, não denuncia, mas ele mesmo diz que não funciona. Sabes qual é a cena mesmo? É que quem devia nos proteger, entre aspas, isso são coisas que eu vivo diariamente e vejo diariamente, é quem nos mete o prego. É no hospital quem devia cuidar de nós, é quem nos mete o prego, é quem nos cobra para cuidar de nós, quer dizer, para nos atender melhor. É na esquadra, é na polícia, o polícia é o primeiro a cobrar aquela senhora que vende, aquela mamana que vende ali, quer dizer, que está a passar por necessidade, dizer, vai cobrar uma espécie de renda como se estivesse a alugar aquele espaço ali para estar, quer dizer. Eu percebo, né? Mas eu sempre vou defender isto, sempre, porque é isso que eu acredito. Repito, a sociedade é que pode estar doente. É a sociedade toda que está doente. Se na minha casa eu sou ensinado a não fazer isto, se a casa do meu vizinho também ensinar a não fazer isto, essas cobranças que existem nessas instituições não vão existir. É verdade sim que acontece isso, como você disse, que existem pessoas que são cobradas para serem bem atendidos, mas também dentro dos hospitais nós encontramos pessoas filantrópicas, encontramos pessoas que têm esse desejo de... Mas são poucas. Ou não, são poucas, sim. Ou não mostram que realmente querem ajudar. Esta pessoa que está a cobrar, por exemplo, quem já foi dizer que ir buscar o diretor do hospital, dizer que este aqui está a cobrar quem? O mal é, por exemplo, eu saio, vou dizer para o diretor do hospital, diretor do Estado da Saúde, no dia X eu fui atender e este está a cobrar tanto para ser atendido. Se nós formos buscar a caixa de... Eu não estou a negar que são fatos, contra fatos não argumentos, certo? Mas eu vou mais no outro lado. Quantos já saíram para ir denunciar, dizer ao diretor do hospital que este está a cobrar? Quantos? Mas eu acho que é porque é todo um sistema, porque o próprio diretor do hospital rouba medicamentos, então não pode falar. Não, é isso. Eu não sei se você está a perceber. Eu estou a perceber, tipo... Se nós sairmos, fazermos termos uma conversa, pedir, nessa caixa de reclamação, quantos já vieram denunciar? Podemos não acompanhar nada. Na linha verde, quantos ligam por dia a denunciarem um funcionário e não acontecer nada com este funcionário? Eu não estou a negar que isto acontece. Mas também aí há um porém de denunciar. Eu estou aqui, Maputo Ferroviário, aqui é um hospital, um centro de saúde, é 1 de junho. Aqui já chegou até o ministro, estou a dar um exemplo, não é, da questão de denunciar. Já chegou até o ministro da saúde, na altura quando era Evo Garrido, para que mudassem as coisas. Mas, brada, de lá para cá, a situação é a mesma. Ali, quer dizer, a situação só muda quando chega a televisão, hoje, amanhã, depois da manhã, a situação continua a mesma. Estou no desempenho também, tipo lá de um centro de saúde. Quando foi lá a Miramar, denunciou por aí a mãe Jane. Se voltares hoje, a situação é a mesma. Sabes, para alguma coisa melhorar, né?
é preciso nós aceitarmos esta coisa e existirem pessoas que lutam para acabar alguma coisa, né? Dentro de um chapa, aí quando para um carro, são os próprios passageiros que dizem, prepara lá o dinheiro para ligar, não demoramos aqui. Tá vendo? Somos nós mesmos dentro do chapa que falamos, dá lá dinheiro a esse polícia para sairmos, está demorado, não vamos demorar essa viagem. Não é porque já sabemos que esse polícia quer dinheiro e ele não vai negar dinheiro. E se nós não darmos o dinheiro, o que acontece? O carro é apreendido, nós queimamos muito tempo ali. Perdemos a viagem, talvez. A escolha aí vai ser de quem? A escolha vai ser apreendido por quê? Um carro com documentos, né? Um carro com inspeção paga. O próprio carro nem tem tudo isso. Então, aqui quem é o culpado? É o polícia ou é o dono, o proprietário do carro? Acho que somos todos nós, porque ele sabe que a polícia vai aceitar. Então, consegues perceber que eu digo, se nós formos justos, alguma coisa pode mudar? Mas não há justiça aqui. Porque nós também somos promotores dessa injustiça. Falo nós como sociedade também somos promotores dessa injustiça. Porque sociedade é o quê? Sociedade não são apenas instituições do Estado, são as famílias, né? São as instituições privadas, toda a malta aqui compõem a sociedade. Estou a ver. Não é porque nós só olhamos para nós. Eu costumo perguntar, eu costumo às vezes dizer assim, alguns dizem, no dia que eu for diretor de uma escola, eu também vou roubar o ADE. Quer dizer, você está a reclamar que ele esteja a roubar medicamentos, esteja a roubar o dinheiro do ADE, como dizem, né? Que ele está a cobrar dinheiro. E aí você começa a cobiçar aquela vida. Se eu estiver ali naquela pessoa, também vou fazer isso. Afinal, você está a falar por inveja ou está a falar porque não gosta daquela prática? Há vários fatores aí, bem mesmo. Mas de quem é a responsabilidade de tornar essa sociedade, de purificar essa mesma sociedade? Eu chamo a atenção às famílias. Não olho mais. Essa não é tarefa do governo de purificar as pessoas. Não. A maneira como nós devemos agir fora de casa, o responsável é a família. Mas as pessoas são ensinadas a se comportarem bem. E onde é que aprendem a se comportar mal? Como? Onde é que aprendem a se comportar mal? Não sei qual é. Não sei de onde é que vem isso aí, mas as pessoas são ensinadas a se comportarem bem. Vamos ver a ligação. Em casa, por exemplo, na sua casa, você é ensinado a cumprimentar as pessoas. Sim. Você é ensinado a não meter a mão na panela. Você é ensinado a comer na hora exata, se é jantar, se é almoço. Você é ensinado isso em casa. Mas na outra casa vizinha, não existe isto. Então, a sua convivência com essa outra pessoa vai te levar a perceber que não, o cota lá em casa está a piorar. Afinal, isso aqui também, aqui é a liberdade. Você acha que está sendo privado da sua liberdade e você acaba aderindo às cenas do seu brother ao lado de cá, né? É preciso, nós estamos a abandonar os problemas da base, olhamos mais no sistema macro, né? Lá em cima. Mas aqui embaixo, qual é a cena? O que está a acontecer? Será que está a acontecer? O problema está mesmo em casa. Vamos lá, tu te dá um telefone para vender, estás a fazer uma bolada. Te mandam para vender a 2.000 meticais. Quanto é que você vai vender? 2.500, quer dizer, vou aumentar qualquer moeda aí. Sem o dono saber. Sem o dono saber. Você quer a tua margem. Imaginemos que você faça parte de um ministério. Hoje você não tem nada. É um simples vendedor de telefone. Está a fazer isso. No dia que você está a ocupar um cargo relevante para fazer um negócio, por exemplo, de Estado, o que você vai fazer? Há de ser sempre uma bolada. Por mais que seja, estou a perceber qual é a cena. É sempre uma bolada, nem que seja para beneficiar milhões de pessoas. Quer dizer, os tipos que estão lá em cima são boladeiros também, porque começaram como boladeiros. Nós queremos que as coisas estejam boas, mas não estamos a ser bom conosco mesmo. Por isso, acabamos ficando cegos com essa ideia de que tudo está mal. Mas, na verdade, não está mal se nós realmente prestamos atenção nos bons que estão lá. Por exemplo, há essa situação, não, esse julgamento não tem nada a ver. Quer dizer, nós queremos que alguma coisa se faça, está-se a fazer, mas não acreditamos ao mesmo tempo. Não é porque já conhecemos qual é o fim. Mas o fim é qual? Quem esperava, por exemplo, isso que estava a acontecer? Independentemente que seja isso que as pessoas estejam a interpretar.
Quem esperava? Ninguém. Nós só olhamos naquilo que nós não temos. Você que anda de bicicleta, você não olha o comportamento do homem que está de bicicleta. Você vai olhar o comportamento daquele que tem carro. Você pode dar ali de bicicleta. E se teu amigo de bicicleta dar ali, você não vai estar interessado nem tampouco. Se calhar vai ser algo normal porque você está andando de bicicleta. Mas se vier um que está de carro fazer um rally, você vai começar a prestar atenção. Aquele está a gastar pneu de carro. Aquele carro é caro, não sei o quê. Tá vendo? Mas se nós olharmos nosso comportamento, nós aqui da base, nós demonstramos isto mesmo que nós estamos a julgar. Vamos pular para um outro ponto. Essa cena de falta de emprego, somos muitos e quase mais da metade da população moçambicana são jovens. Quer dizer, é culpa também, é nossa culpa também ou é culpa de quem está lá em cima, de quem deve criar políticas assim e tal, para que a coisa realmente aconteça? Eu não vou encontrar culpados. Existem vários fatores para desemprego, em que em algum momento algumas políticas falham. Digo falham porque elas estão implementadas. Acabam não resultando naquilo que se pretendia. Existem modelos, por exemplo, de outros países que eles vão consoante a necessidade. Por isso, em algum momento, acabamos vendo desemprego muito abaixo daquilo que existe. Né? Eu vou buscar, por exemplo, a atual política de investimento que a Secretaria de Estado de Juventude e Emprego postou, que é o Fundo de Apoio de Investimento Juvenil. Então, neste momento, são algumas províncias, alguns distritos que vão se beneficiar desse valor. Os jovens apresentam seu projeto, estão financiados. Mas aqui há, entretanto, eu acabo tendo receio de qual será a finalidade desse projeto e que se calhar nós devemos ser rigorosos. Quando olho os 7 milhões, a maneira como nós, da sociedade, gerimos aquele dinheiro, se realmente usássemos daquilo que era o propósito, se calhar a taxa de desemprego poderia ser reduzida. E este país também vem para tentar colmatar este problema de desemprego. Para um empregador nacional. Mas se nós olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos cresceu com o privado. Várias empresas, Coca-Cola, entre outras empresas, fábricas de chocolates, não são empresas do Estado. Estava a ver a coisa da China, hoje também é quase a mesma cena. O país desenvolve assim. É verdade que é dever do Estado criar condições para o seu povo. Sim, razão pela qual existem essas políticas que estão sendo aprovadas, em que algum momento, quando falha, a quem nós apontamos? É de quem criou essa política. Mas nós não olhamos que tentou-se fazer alguma coisa. Dentro dessas políticas existem, vou usar esse termo, existem infiltrados. Infiltrado é todo aquele que tenta inviabilizar a um projeto. Uma coisa é não se criar uma política para tentar colmatar um problema. Outra coisa é criar-se, mas existirem pessoas que inviabilizam a implementação do projeto.